Olá, boa noite a todos e a todas que estão aí do outro lado, cada um na sua casa. Muito bem-vindos. Nós vamos compartilhar um pouquinho nessa noite. E nesse dia, que nós sabemos que é uma das datas comemorativas da nossa nação, E é Sexta-feira Santa. Até a gente brincou um pouquinho hoje lá no grupo da comunidade, falando das pessoas que comeram peixe, das pessoas que comeram carne, mas é muito interessante, apesar que nós não somos ligados em datas, nós sabemos bem que é um momento em que, mesmo aqueles que não creem, aqueles que não professam a fé cristã, conhecem a história, a obra de Jesus, os 33 anos que ele passou aqui na Terra, e universalmente sabem do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que isso ocorreu numa sexta-feira, e hoje é um desses dias que estão se relembrando esta data. Mas é um pouquinho em cima de algumas coisas que eu gostaria de estar nesta noite falando, conversando com vocês aqui, para que todo mundo pudesse pensar um pouco. Nós vamos nós vamos falar um pouquinho sobre a perseverança e a importância da perseverança. A perseverança ela é importante tanto para a nossa vida cristã, como para a nossa vida humana, Para nós vivermos uma vida saudável, boa e equilibrada, precisamos ser perseverantes. Porque todas as pessoas têm seus sonhos. Quem não tem seus sonhos? Quem não tem ideais? Quem não pensa no futuro? Quem não está projetando alguma coisa na sua vida? E para isso você tem que ser perseverante. Perseverança é o contrário, é o oposto daquele que é desistente. O desistente é aquele que nas primeiras dificuldades ele desiste, ele para no meio do caminho e ele tenta convencer a sua própria mente que ele estava errado ao escolher este alvo, que não deveria ser assim. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre a perseverança nessa perspectiva de olhar para nós, Nós sempre devemos olhar para nós e não olhar para o outro. Até que ponto nós estamos sendo perseverantes naquilo que temos lutado, acreditado e projetado a nossa vida para isso. É interessante que nesses tempos difíceis que estamos passando, eu estava conversando esses dias com o meu esposo e estava falando que nem a minha mãe, que minha mãe morreu ano passado com 88 anos, e nem minha mãe viveu o que nós estamos vivendo hoje, o que eu estou vivendo hoje, o que os mais jovens estão vivendo hoje. São tempos difíceis, tempos de insegurança. E nesses tempos, eu acho que não tem como não olhar para nós e vermos a nossa fragilidade. Porque nós vemos que no caso do vírus, desse coronavírus, ele não escolhe raça, ele não escolhe idade, apesar de o maior número ser de pessoas com mais de 60 anos, mas também morrem pessoas abaixo de 60 anos, não escolhe classe social e não escolhe nem mesmo aqueles cientistas que tanto conhecem, aqueles que tratam com epidemias, que conhecem tanto como se resguardarem. E isso nos mostra uma coisa, como nós somos frágeis, como a vida humana é frágil. Nós nunca podemos nos esquecer disso, Porque se nós esquecemos no momento da alegria, no momento que as coisas estão tudo bem, a gente tem a tendência a achar que a gente nunca vai morrer, que a gente nunca vai passar por problema algum. Mas nós somos frágeis, a essência do ser humano é essa, É a fragilidade. Somos mortais. A verdade filosófica
inquestionável, né? Somos mortais. E pensando um pouco, né, neste caminho de Deus, pensando nesse sacrifício de Jesus, aqueles que creram, né, aqueles que se denominam cristãos espalhados sobre a face da terra, e não sei as pessoas que estão aqui nos assistindo, as pessoas que creem nesta oferta sacrificial de Jesus na cruz do Calvário, ele aceita a oferta de Deus pela sua vida, né? Jesus se entregou por nós. A palavra de Deus diz assim, a Bíblia diz, Jesus se entregou por nós. E lá no livro de Romanos, Paulo fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz que nós fomos justificados mediante a fé. O que é ser justificados? É olhando a nossa vida, olhando a nossa fragilidade, olhando o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero estar presente, olhando os pensamentos maus que às vezes sobem ao nosso coração e tantas coisas, nós percebemos que esta oferta de Cristo pela nossa vida, ele veio se ofertar por nós. E à medida que nós olhamos essa oferta e nós reconhecemos, aceitamos o sacrifício de Jesus, a palavra de Deus diz que nós somos justificados. Esse sacrifício aceito por Deus é aceito por mim também. Eu estou em Cristo, você está em Cristo, aquele que reconhece esse sacrifício está em Cristo. E aí Paulo diz lá no livro de Romanos, ele diz assim, que nós somos justificados mediante a fé, ou seja, porque eu criei, eu não precisei fazer nada, simplesmente eu criei nessa oferta de Deus pela minha vida. Por isso nós temos paz com Deus, né? Quando nós aceitamos a oferta, nós temos paz com Deus, porque Deus aceita o sacrifício do seu Filho por nós. E diz também assim, temos paz com Deus através do próprio Jesus, né? Na qual temos acesso a esta graça, ou seja, qual graça é? É aquilo que eu não mereço, é um favor imerecido, aquilo que eu não fiz nada para merecer, mas eu tenho acesso a essa graça através da fé. E aí o apóstolo Paulo, ele diz a seguinte coisa, que estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, a nossa expectativa é um dia desfrutarmos da glória de Deus, né? Vermos Deus, contemplarmos Deus, vivermos a vida de Deus, vermos o sentido da vida, sabermos de todas as coisas, almejarmos algo eterno, né? E essa é a nossa esperança dentre tantas, né? Mas para isso é muito interessante, porque esse texto, ele diz assim, que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também ele diz uma coisa, que é a partir daí que nós vamos refletir, a nossa reflexão hoje. Ele diz também que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou seja, nós nos gloriamos na glória de Deus, de um dia desfrutarmos de uma vida plena, de um corpo imortal, não sabemos mais o que é tristeza, o que é angústia, o que é lágrima, o que é sofrimento. Mas nos gloriarmos nisso, beleza. Mas ele diz assim que também nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Opa! Quem se gloria na tribulação? Tribulação são dificuldades que nós passamos na vida, muitas vezes angústias, né? E ele diz assim também, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança.
E a perseverança, ela produz experiência. E a experiência, né, por sua vez, elas produzem em nós esta esperança. Bom, então vamos por partes, né? Então, nós vemos aqui que as tribulações produzem em nós perseverança. E a perseverança, experiência, né? Por quê? Porque quando você passa, olha pela tua vida, eu olho pela minha vida, por todos esses anos que eu passei, todas as dificuldades que eu passei, sejam elas emocionais, físicas, familiares, de qual nível for, elas me fizeram uma pessoa experiente. Normalmente nós aconselhamos os nossos filhos, por quê? Porque temos a experiência. Eu lembro muito bem quando eu era criança, que tinha as minhas angústias de criança, e a angústia de criança é grande. Às vezes o adulto tende a minimizar. Ah, são crianças, não sabe o que é sofrimento. Não, a criança sofre também. E quando eu tinha as minhas dores e eu conversava com a minha mãe, eu queria sentir alento. E ela passava para mim sempre experiência da vida. As minhas dores na época era assim, eu ficava, sei lá, um ano inteiro numa sala e mudava no próximo ano, vamos imaginar, do segundo para o terceiro ano, uma sala com todas as pessoas desconhecidas, e a minha sala continuou na outra sala, no terceiro A, eu estou no terceiro B, com um monte de crianças, um monte de pessoas que eu não conheço. Eu estou sofrendo porque eu não estou conseguindo me adaptar, eu estou achando que as pessoas não gostam de mim, eu me acho feia, eu estou olhando os problemas de uma criança. Mas aí a mãe, com toda aquela sabedoria, ela chega e ela fala, não, filha, é começo do ano, você vai se adaptar, eu passei por isso, todas as pessoas passam por isso. Ou seja, ela vai trocar comigo uma experiência, porque ela passou por isso, né? Depois, quando nós nos tornamos adolescentes, também nós vamos trocar experiência com pessoas que já passaram pela adolescência. Quando nós casamos e vamos ser mães e pais, a gente sempre quer ouvir a experiência de pessoas que passaram por isso, que têm filhos grandes. Ou seja, todas as dificuldades na nossa vida, elas produzem experiência em nós. E essa experiência, ela também faz com que nós tenhamos esperança. Esperamos sempre algo melhor, esperamos sempre que as coisas mudem. Então, amados, a tribulação, o que ela é importante? As dificuldades na nossa vida. As dificuldades na nossa vida nos fazem pessoas mais fortes. E um exemplo, né? A perseverança, ela se faz sim frente às dificuldades. E não é dificuldades que nós vamos buscar, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Quem não tem aflição? Não existe ser humano que não tenha aflição, porque se houvesse, nós não víamos pessoas milionárias com problemas muito grandes de depressão, pessoas que se matam, pessoas angustiadas, né? Pessoas que são casadas com mulheres lindíssimas, homens lindíssimos, e traem seus cônjuges. Por quê? Porque não são satisfeitos com aquilo que têm. É uma insatisfação dentro do coração. Então, nós passamos por dificuldades, mas é interessante nós observarmos que essas dificuldades, elas nos fazem fortes. É isso que nós precisamos colocar na nossa frente, que as dificuldades, elas nos fazem forte. Elas nos fazem ter experiências. Por exemplo, uma pessoa que é fraca, uma pessoa que tem os seus músculos, né, fraquinho, ela não pratica nenhum exercício. Se ela quiser ficar forte, né, ela vai praticar o quê? Musculação. E a musculação, ela tem que fazer força, ela tem que pegar peso, ela tem que pegar aquele maquinário, reproduzir várias vezes determinados movimentos para que os músculos
músculos do braço, da perna, fiquem fortes. No começo dói, o corpo dói, mas o que está acontecendo? O músculo está ficando forte, está ficando resistente. E é assim nós, diante das dificuldades na vida, nós devemos nos tornar resistentes, não o contrário, fracos, doentes, ficar dentro de uma cama, nos abater, chorar. Isso não vai nos fazer pessoas fortes, né? Então, nós reclamamos dessas dificuldades que elas se apresentam para nós, quando nós deveríamos ver as dificuldades como força para a nossa vida, como pão para a nossa vida, como alimento para a nossa vida, e não para nos destruir, não para nos deixar menores, mas sim deixarmos maiores. E não percebemos que a mão de Deus está o tempo todo na nossa vida. E nós não podemos culpar as outras pessoas. Isso é uma coisa muito corriqueira, né? Quando passamos por qualquer problema, a tendência é culpar o outro. Mas se o meu chefe, mas se aquela pessoa não tivesse feito, mas se o meu marido, mas se o meu filho, mas se a minha mãe, a gente está sempre procurando uma desculpa para culpar as outras pessoas das situações que estão à nossa frente, quando nós deveríamos aproveitar essas oportunidades e aprender com essas dificuldades e não culpar as pessoas, porque quando nós culpamos as pessoas, nós deixamos de aprender. É muito interessante os casais que têm mais problemas de relacionamento. Se você for aconselhar um casal que tem problema de relacionamento, é muito usual um culpar o outro pelos seus problemas. É raro, eu vou dizer que é uma agulha num palheiro alguém dizer assim: olha, com isso daí eu aprendi que eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. É muito difícil, porque a tendência é culpar o outro pelos problemas. A gente não olha aquilo que nós poderíamos fazer e aquilo que nós poderíamos mudar, né? Então, temos essa tendência de estar culpando as outras pessoas e perdendo as oportunidades na nossa vida de crescimento. Tem uma frase que diz assim: não subas a montanha para que o mundo te veja, subas a montanha para que você veja o mundo. É uma grande diferença. Subir a montanha, você está subindo, mas qual é a intencionalidade dessa montanha? Se for só para o mundo te olhar na montanha, isso é um sentimento de soberba, é um sentimento de vaidade, é um sentimento vazio, na verdade, só para dizer: olha, eu cheguei aqui. Mas quando você sobe na montanha para olhar o mundo, imagina você na experiência, eu não sei se alguém já teve a experiência de subir numa montanha e lá de cima você olhar os pastos verdejantes, olhar outras montanhas, às vezes olhar o mar. Então, o erro nunca, mesmo que você erre nas tuas decisões, o erro nunca será para a tua destruição, para a tua aprendizagem. Quem é que não erra? Quem pode levantar a mão e dizer: eu nunca errei? Quem tem filho sabe muito bem o que é errar. A gente erra querendo tanto acertar, mas a gente erra. Erra porque muitas vezes a gente não sabe como fazer, a gente é limitado. Então essa limitação nossa, ela deve ser uma força para que, se eu peguei um caminho errado, eu tenha a humildade de voltar e percorrer outro caminho, um caminho de tentativas, no caso de relacionamentos, né? Não estou falando dos caminhos do Senhor, porque os caminhos do Senhor é um só caminho. Mas assim, percebemos os nossos erros e as nossas falhas e retornar. Não é vergonha de retornar quando você sabe que você errou. É muito interessante,
porque nós temos aí na história da humanidade tem várias pessoas que tentaram várias vezes, né? E uma delas, a gente sempre cita alguns, mas uma delas foi Einstein, né? Einstein era um aluno, isso a sua biografia mostra, não sou eu que estou falando, né? Ele era um aluno, vamos dizer assim, medíocre, eu não queria usar esse termo, mas é verdade, da linha mediana para baixo, né? Os professores não punham fé nele, porque ele era um aluno irrequieto, e normalmente o professor não gosta de aluno que é muito agitado, e ele era muito agitado, enfrentou grandes dificuldades na escola, deve ter ouvido muito, esse menino nunca vai ser nada na vida, mas ele era incansável e ele era um grande observador. Essa é uma das características de Einstein, um grande observador. E ele diz assim: eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª eu consegui. Isso é sensacional, né, irmãos? É você tentar, é você ter um alvo e ir adiante. E quando você vai adiante, não significa que esse caminho é linear. Quando você percebe, mesmo que você já caminhou muito, você percebe que não é por aí, volta e pega um caminho em que você, primeiramente, você percebe que você tem paz no teu coração. Você não siga enlouquecido fazendo qualquer negócio. Você tem que ter os teus objetivos e perseverar. Isso é muito importante, né? Tem um filme que eu gosto bastante, que é aquele Sociedade dos Poetas Mortos. E tem uma parte do filme, se eu não me recordo, tem muitos anos que eu assisti, mas ele pega os alunos dele e ele vai numa sala em que tem as fotos de todos os alunos. É uma escola muito tradicional, muito antiga, e tem a história, assim, fotos de vários alunos, vários esportistas da escola e que ficaram ali no Hall da Fama. E ele pede para os alunos chegarem mais perto, chega mais perto da foto, chega mais perto da foto. Aí os alunos vão chegando. Aí ele começa a dizer assim: Carpe diem. Vocês estão ouvindo o que os alunos estão falando com esses quadros, né? Essas pessoas estão falando. Eles estão mortos, eles estão embaixo da terra já, mas eles estão falando Carpe diem. O que é isso? É um termo em latim, quer dizer, viva o dia de hoje, intensamente. Porque o dia de amanhã você não sabe. E nós não estamos falando de viver intensamente no sentido, eu vou comer tudo, vou beber tudo, vou beijar todo mundo, vou amar todo mundo, pronto, que amanhã eu vou morrer. Não! É você viver cada dia focado naquilo que você deseja. É você viver cada dia sem parar. É você viver cada dia incessantemente sabendo que a tua vida é finita e um dia ela vai acabar. Não desperdice o bem mais precioso que você tem, que é o tempo, né? E também tem um Provérbios, lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, ele fala assim, como imagina a sua alma, assim é. Ele está falando de um invejoso, né, que faz a maldade e ele está sempre pronto a fazer alguma coisa errada, mas ele diz assim como ele imagina, assim como ele pensa lá no interior dele, no interior da sua alma, assim ele é. Então nós podemos pegar positivamente assim como nós nos imaginamos, assim nós agimos. Se nós nos imaginamos e sabemos que dentro de nós
há o bem, que dentro de nós há o amor de Deus, que dentro de nós há a perseverança, que dentro de nós há a capacidade de vencer todos os obstáculos, então você vai adiante. Nada pode te deter, nada nesta terra pode te deter, porque você acredita, é uma questão de fé. Assim como eu imagino, assim será. Então, se você fala, não vou conseguir, não vai dar certo, eu sou fraca, eu sou errante, não. Quem não é fraco e errante? Quem é a pessoa que não é fraca e errante, que pode dizer, eu sou forte? Não existe essa pessoa forte. Todos nós, na nossa fragilidade humana, temos que entender que as oportunidades são lançadas e devemos pegá-la com força e garra e lutarmos sem pararmos, continuando firmes, né? Porque é importante que nós tenhamos esse ideal de vida, né? Mas o Senhor é muito interessante porque o Senhor conhece a nossa vida. Ele diz que há tempo para todas as coisas, né? Por isso, no dia que se chama hoje, aproveite todas as oportunidades que se apresentam para você. Não deixe para depois, não. Lá no livro de Coríntios, também no capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, Deus sonda o nosso coração, Ele vê os desígnios, Ele vê os desejos do nosso coração. Se você tem desejos bons, desejos de paz, desejos, vá em frente. Não se detenha pelas dificuldades da tua vida. Não pare a tua caminhada frente às dificuldades da vida. Siga avante, né? Lá no livro também de Jeremias, Deus, ele fala para o povo. Ele diz assim: porque eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, Deus tem pensamentos a nosso respeito de paz. Esses são os pensamentos de Deus a nosso respeito. E esses deverão ser também os nossos pensamentos. Pensamentos de paz. Não permita que as aflições entrem no teu coração. Não permite que as angústias entrem no teu coração. Tenha pensamentos de paz em relação à tua vida, em relação às pessoas, até mesmo em relação às pessoas que te perseguem. Porque é no fruto da paz que nós colhemos a paz e colhemos também a nossa tranquilidade, meus queridos. Então nós devemos olhar essas dificuldades da vida e olhar como a vida se apresenta para nós e caminharmos sem nos deter frente às dificuldades. Nada nessa terra pode nos parar. Só você mesmo. Você pode se parar, ninguém mais. Porque dentro de você tem toda a força necessária para vencer todas as dificuldades. Olhe para você e veja que as tuas mãos, a tua cabeça, os teus olhos, os teus pensamentos são suficientes para esta batalha que nós travamos no nosso cotidiano, né? Porque o Senhor tem pensamentos, Deus tem pensamentos de paz ao teu respeito. Desfrute dessa paz gloriosa que Ele está oferecendo, né? Jesus, quando Ele estava ensinando os seus discípulos, né? Ensinava também as multidões, Ele disse assim, uma hora lá no livro de João: o meu ensinamento, o que eu estou ensinando para vocês não é de mim, é daquele que me enviou, que é o Pai, é Deus, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, descobrirá que o meu ensino vem de Deus. Ou seja, se alguém quiser
fazer a vontade de Deus, vai descobrir os ensinos de Jesus. Não é necessário que ninguém te ensine, porque Deus ensina o coração, porque Ele tem pensamentos de paz. O ensino de Jesus vem de Deus e Jesus ficava tranquilo a esse respeito. Por isso que Ele não impunha a fé, Ele não impunha as pessoas crerem. Ele simplesmente falava daquilo que Ele trouxe do Pai, da vida divina que Ele oferece para você. E quando você recebe a vida de Deus no teu coração, você abre o teu coração para Jesus e Ele entra dentro de você, nada pode te parar nessa terra e você vai perseverar firme até o fim, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. E mesmo lá no livro que eu falei para vocês, lá no livro de Jeremias 29, né, que ele fala os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, né, ele diz, ele complementa, né, dizendo assim, então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Isso é a essência da palavra de Deus. Não é a essência de nenhuma religião. É a essência do Deus Criador, dos céus e da terra, que deseja ter uma comunhão com o homem e com a mulher. E essa comunhão maravilhosa, Ele nos chama quando nós desejarmos. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Se o teu coração buscar ao Senhor, não tem como você não encontrar o Senhor. E quando você encontra Deus, você encontra a sua paz, você encontra o motivo de você caminhar e de você perseverar e não desistir, permanecer firme até o fim. E nada nessa terra, além de não te parar, você vai fazer a grande diferença. Você vai fazer a diferença nesse mundo. Porque num mundo com tanta violência, tanto ódio, tanta falta de paz, é necessário que nós sejamos instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos de justiça. Amém? Essa é a mensagem que preparamos para você nessa noite. Que Deus te abençoe grandemente e que você medite nisso e fica com essa palavra no teu coração remoendo e busque ao Senhor. E todas as dificuldades que você tem, apresenta diante dele, porque ele é um Pai amoroso e se compraz em estar junto com você e a revelar a você a sua vontade e o seu caminho. Amém? Deus abençoe a todos.